Você sabe como ensinar a virtude da disciplina para o seu filho? Vamos falar sobre isso hoje? Seja muito bem-vindo, você está no canal Criando Vencedores, eu me chamo Thaisa Calegário e é um grande prazer te ter aqui. Aqui nós falamos sobre maternidade com fé, com intencionalidade, com propósito, com visão de futuro, de que estamos preparando os homens de amanhã. Hoje eu estou finalizando uma série com vocês sobre disciplina. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele bem aqui. O que é disciplina? Relembrando, a capacidade de fazer o que é certo e o que precisa ser feito, mesmo que essa não seja a sua vontade naquele momento. Inclusive, nós precisamos a cada dia mais aprender sobre disciplina, né? Mas, ensinando os nossos filhos, nós também aprendemos. Então, no vídeo 1, eu falei com vocês sobre autoridade e sobre ensino, que são dois passos muito importantes para poder transmitir o legado da disciplina. E hoje nós vamos falar sobre regras e sobre treinamento, para encerrar a nossa série de vídeos sobre disciplina. Então, depois de ter ensinado o seu filho sobre o que é certo e o que se deve fazer e como se deve fazer, não espere que por ter tido esse momento com ele, ele vai estar pronto, apto para tomar boas decisões a partir de então. Não, minha mãe já me explicou o sentido das coisas, minha mãe já me explicou os porquês e agora eu estou preparado simplesmente para fazer boas escolhas. Não é verdade. Eles ainda são muito imaturos e por mais que eles entendam, na maioria das vezes, o motivo pelo qual deveriam tomar determinada atitude, pela imaturidade do cérebro deles, eles sempre vão buscar pelo oposto da disciplina, que é o prazer imediato, que é satisfazer a sua vontade. Então, ele precisa ter um direcionamento muito claro sobre como agir diante daquela situação. Ou seja, ele precisa de uma regra. Então, para todas as situações, vocês vão ter a regra da casa de vocês. Vocês vão ter a regra que funciona aí dentro. Filho, na nossa família, essa é a regra. Na nossa família, quando no outro vídeo eu dei o exemplo sobre ir pro banho, né? Na nossa família, depois da janta, é hora das crianças tomarem banho. Então, ele já vai ter isso na mente dele. Então, agora, não é só uma boa escolha de saber que o corpo dele precisa, mas naquele momento ele não estava com vontade. É saber que a hora daquilo é essa. E essa regra não muda, assim, por qualquer motivo. Tem que ter um motivo muito grande para que naquele dia vocês não cumpram a regra como ela costuma ser. Feito isso, o que também cabe muito dentro da rotina, dependendo da questão, é muito mais fácil para ele conseguir seguir e conseguir ter a atitude correta. Claro, eu trouxe aqui para vocês o exemplo do banho, mas nós temos essas regras sobre outros tipos de atitude que não só de ter uma coisa feita, mas de ter decisões que dizem respeito ao outro, muitas vezes. Então, por exemplo, olha, a regra é, nessa casa nós não batemos nos irmãos. Ponto. Essa é a regra, você não pode quebrar essa regra. Antes disso, você tem autoridade. Antes disso, você explicou para ele os motivos, porquê, como que acontece, como a pessoa se sente, como ele se sentiria, e agora está estabelecida a regra. Uma vez estabelecida a regra, nós vamos para a parte que as mães mais reclamam. Recentemente eu fiz uma pesquisa entre mães de menino perguntando qual é a sua maior dificuldade em relação à disciplina dos meninos. E pasmem, o campeão nem foi falta de obediência, nem foi o filho não fazer o que a mãe está pedindo, e sim ter que repetir 1000 vezes a mesma coisa. Então, assim, quando a mãe fala, ele até obedece, mas ela tem que falar muitas vezes. Tem duas vertentes aqui, né? A primeira é você ter que repetir naquele mesmo momento, muitas vezes a mesma coisa, até que ele faça. E a outra é, tipo assim, todo dia eu tenho que lembrá-lo, todo dia eu preciso relembrar. Em cada uma dessas situações, tem uma determinada esperança. Quando você está incluindo um novo hábito, colocou uma regra nova e para a criança é muito difícil que ela cumpra aquilo, porque ela não estava acostumada até então. Essa regra não existia, ela estava acostumada a não obedecer imediatamente. Então, o começo é sempre mais cansativo. Porém, nós plantamos muito no começo para conseguir colher lá na frente, colher no futuro. Então, sim, no começo, provavelmente você vai ter que repetir muitas vezes para ele a regra, para que ele cumpra a regra. Porém, lembra o que eu disse lá no outro vídeo? Você não vai sair dali enquanto ele não fizer aquilo que você pediu.
Coloca uma esperança aí no seu coração, que você vai sim ter que repetir muitas vezes no começo, para que vire um hábito e você não precise mais repetir tantas vezes assim. O outro cenário de todo dia ter que relembrá-lo é a mesma coisa. Aqui entra definitivamente o passo do treinamento. As crianças, elas não nascem sabendo, elas nascem puro instinto, certo? O bebê, quando nasce, ele só sabe chorar, fazer suas necessidades e mamar e dormir. Puro instinto. Conforme ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo algumas habilidades sociais, mas enquanto ele é criança, ele ainda é muito mais instinto, então ele ainda busca muito mais pela sua própria vontade. Por isso, ensinar disciplina para eles requer constância, requer repetir, se preciso for, todos os dias, por muitos meses, a mesma coisa, até o dia que você não precisar mais repetir. E esse dia chega. Só que veja bem, nós temos duas opções: não treiná-los e ter que ficar pedindo, falando, reclamando da vida, ou então chega em determinada fase da vida com um adolescente em casa que não sabe fazer as coisas, que não sabe seguir regras, porque não foi treinado, e aí a colheita vem pesada. Ou nós vamos sim trabalhar com eles diariamente, repetir para eles as regras, até que parece que é de repente. Você já fez uma dieta em que todo dia está ali comendo certinho, parece que nada está acontecendo. Você está fazendo, meu Deus, nada está acontecendo. Ai, de meiozinho quilo em meiozinho quilo, de repente você consegue ver. Você fala, nossa, olha como meu corpo mudou. Alguém repara na rua, fala, nossa, emagreceu. É a mesma coisa, gente. Você vai fazendo todo dia e você fala assim, gente, isso aqui não tá surtindo efeito. Não, não é possível. Essa criança, todo dia eu tenho que falar a mesma coisa. Pois é, todo dia. Até um dia que de repente você fala assim, eu não precisei falar, ele fez sozinho. E muitas vezes essa surpresa vem antes do que você esperar. Então, meu encorajamento para você hoje é, tenha consciência de que você está treinando uma criança para a vida adulta e que isso requer repetição. Educar é repetir. Muitas vezes, milhares de vezes. Reclamar disso não vai mudar o que precisa ser feito. Olhar com maus olhos também não. Agora, abraçar, falar assim, não vem, te abraço, te recebo, é isso. Vou ter que repetir muitas vezes e vai gerar bons frutos. Vai facilitar seu dia a dia. É como a gente diz em relação à maternidade. As coisas na vida da mãe em relação à maternidade começam a fluir melhor quando ela aceita, quando ela abraça de que ela não é mais a mesma pessoa, de que a vida mudou, de que ela mudou e de que ela não tem que buscar ser aquela pessoa que ela era antes. Ela é uma nova. Então, quando você aceita as circunstâncias e trabalha elas a seu favor, as coisas começam a melhorar. E é isso também que acontece quando a gente aceita que vai ter que repetir 1000 vezes a mesma coisa mesmo, e que isso é educar, e que estamos fazendo um bom trabalho. Para encerrar esse vídeo, eu quero te lembrar que as sementes boas, elas precisam ser plantadas, cuidadas e regadas. Mas a semente ruim do pecado, ela não precisa de trabalho nenhum. Você pode criar o seu filho longe de toda a influência de fora, sem TV, sem celular, fazendo homeschooling se você quiser. As sementes do pecado já nascem no coração da criança. Tem uma pastora que ela dá um exemplo de uma árvore, né, de um pé. Quando você planta a árvore e ela começa a nascer aquele brotinho tão bonitinho, tão fofinho, se você não é um bom conhecedor de plantas, você nem sabe que tipo de frutos ela vai dar. Mas ela é um pé de alguma coisa. E nós, humanos, somos um pé de pecado. Nós vamos pecar, independente do que aconteça. Então, as sementes ruins, elas vão estar lá. Cabe a nós plantarmos sementes boas o suficiente. E, claro, contar com o maior e melhor presente de todos, que é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que Deus deixou na terra para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ore pelo seu filho, plante as boas sementes, ensine ele a ser disciplinado. Educar dá trabalho, e como dá trabalho, mas é recompensador, e isso foi nos dado por um motivo, com uma missão. A melhor mãe que o seu filho poderia ter é você. Então, abraça essa missão,
Pede ajuda do Espírito Santo e plante boas sementes no coração do seu filho. Ensine ele sobre cada uma das atitudes morais, intelectuais e espirituais que nós devemos seguir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido para você. Se você quiser que eu traga algum assunto específico, coloca aqui para mim nos comentários que vai ser um prazer te servir a sua casa, a sua família. Se você não curtiu esse vídeo, dá aquele joinha para o YouTube entender que esse é um bom conteúdo e entregar para outras mães. Compartilha no grupo de mães que você tiver e vamos criar uma nova geração de mães que entendem o seu papel e preparam os seus filhos para serem homens fortes, íntegros, completos, treinando o corpo, alma e espírito. Se você não é inscrita, aproveita para se inscrever e lembre-se, você está criando um vencedor e não está sozinho. Eu te vejo no próximo vídeo.